Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Hoje nós teremos uma meditação no final, teremos invocação. Sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Quero lembrar vocês que às 17, sábado que vem, eu estarei no Rio fazendo um workshop. E nós vamos fazer dinâmicas ocultas com todos os presentes lá. E eu espero rever esse povo todo. Já tem um tempinho que eu não vou ao Rio fazer workshop. Então é uma oportunidade da gente estar junto. E para quem tiver treinamento em constelação, vocês terão certificado de presença. Então avisa aí para os seus amigos para participarem. Hoje o tema é ressonância, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque hoje é dia de invocação, né? Quem tem o livro já vai pegando. Nós vamos fazer invocação hoje, no final da live vamos fazer uma pequena meditação, porque eu acho que é importante esse tema, né? Para a gente poder entrar nesse movimento. Boa noite, Tatiana, obrigada. Boa noite, Inês, pela presença. Bom, eu vou aguardar um pouquinho só, mas vamos ver se entra mais alguém e a gente já começa. Tem tanta coisa para falar, ainda tem invocação, ainda tem meditação, então o pessoal vai pegar já no meio do caminho, né? Tudo o universo é composto de uma energia, nós sabemos disso, né? Essa energia pode vibrar em diferentes frequências, digamos assim. Só precisamos saber em que frequência nós queremos ressoar, né? Porque o mais importante disso é a nossa frequência, né? Porque a nossa verdade interna é a nossa realidade externa. Então, o que é a ressonância, né? É uma palavra, essa palavra tem origem latim, como quase todas as nossas palavras são de origem latina, né? Grega. Ressonantia, né? Que é derivada de ressonare, significando ecoar, responder com um som, com uma vibração. O prefixo ressonância, sugere repetição e intensidade. Então, com que intensidade nós vamos ressoar aquilo em que nós acreditamos, aquilo em que nós vibramos, né, internamente? A ressonância é um fenômeno físico e ela ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema com uma frequência igual, digamos assim, ou muito próxima, né? Uma frequência próxima a esse sistema, ou seja, uma frequência parecida com essa em que eu estou vibrando, né? Então, se eu estou aborrecida, se eu estou com raiva, e se eu saio à rua, eu posso ressoar com alguém desse mesmo calibre, dessa mesma sintonia, digamos assim. E o que nós vamos atrair? Confusão, conflito, bate-boca, discórdia. Então, assim, qual é a vibração que nós estamos emanando para que a gente possa atrair mais do mesmo, né? Essa é uma forma da gente entender que as energias e as vibrações, elas se harmonizam e se influenciam mutuamente. Todos nós já ouvimos falar da lei da atração, né? Mas o que nós queremos atrair, né? Que toda a atração, ela tem uma manifestação, né? Vamos entrando. A ressonância também, ela ressoa, né? Ela está relacionada com essa lei da atração. Ao vibrar numa frequência, né, que corresponde aos nossos desejos e às nossas intenções, qual seja, né? Ficamos mais propensos a atrair experiências e situações que se alinham com essa vibração. Já foi feito vários estudos científicos a esse respeito e vale a pena quem quer aprofundar mais a respeito ir atrás disso.
A ressonância pode nos trazer a tão desejada harmonia que nós precisamos dentro de nós. Muita gente me pergunta, Sirene, mas como? Se a gente tem um parceiro ou uma parceira que às vezes não ressoa com a gente, não vibra na mesma sintonia. Bom, isso é uma questão de você perceber qual foi a sintonia e qual foi a ressonância que os atraiu, né? Porque nem a vida inteira que nós vamos vivendo com uma pessoa, nós podemos manter essa ressonância e essa vibração. Mas chega uma hora em que, se eu estudo mais, se eu faço mais terapia, se eu me conheço mais, se eu tenho essa consciência de aprofundar esse autoconhecimento sobre a minha pessoa, sobre a minha personalidade, sobre as minhas histórias passadas e como isso reverbera dentro da minha vida, o que vai acontecer? O que pode acontecer dentro dessa relação? Vocês não vibram mais na mesma sintonia. Vocês saem da mesma vibração, vocês saem do foco da ressonância. E por isso que muitos casais acabam se separando, não tem a menor dúvida. Quando nós estamos em ressonância com algo, estamos em sintonia com essa coisa, seja uma pessoa, um ambiente, uma ideia, né? É alguma coisa. E essa sintonia pode nos levar a uma sensação de bem-estar, uma conexão, né? Que você entra numa ressonância com algo que vibra nessa frequência e você pode elevar a sua vibração e a sua frequência, inclusive entrar em outros níveis de consciência, dependendo do seu grau de vibração e de frequência, né? Ela pode nos ajudar também em nosso desenvolvimento pessoal, né? Na busca pela ressonância, pode ser um processo de autoconhecimento, como eu falei antes, desenvolvimento pessoal, digamos assim, e nos conectarmos com a nossa essência e com os nossos valores, que esse é o objetivo da encarnação nessa Terra. A gente não está aqui para regredir, a gente está aqui para evoluir, né? Para evoluir a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, os nossos talentos, os nossos dons. Por isso é que é importante de você estar sempre estudando, estar sempre revisitando as coisas que você precisa melhorar nesse padrão de consciência. Nos conectarmos com essas essências e esses valores que nós temos, nós podemos criar, na realidade, uma vida muito mais harmoniosa e muito mais significativa, digamos assim. Uma outra teoria da ressonância é a interconexão. Dentro do contexto espiritual, diz que tudo está conectado. As vibrações e energias de um elemento podem afetar e se harmonizar uns com os outros, né? Criando um fluxo de movimento contínuo. E você vai nessa vibração e continuamente você vai evoluindo, né? Você vai aprimorando, você vai refinando, digamos assim, os seus pensamentos, a sua sabedoria, a sua consciência, a sua percepção extrasensorial. Isso tudo vai se refinando com o tempo. É uma questão de prática, é uma questão de cotidiano. Que tempo você dedica a si próprio por dia, né? Então, essa conclusão é de que a ressonância no contexto espiritual é uma ferramenta poderosa para entender a interconexão do indivíduo com o universo, né? Para promover o desenvolvimento pessoal, que é a conexão da alma com o divino,
né? Porque nós temos essas duas personas, nós temos duas entidades dentro de nós, que são poderosas, né? Hoje mesmo eu fiz uma... Oi, doutora Liana, que linda! Saudade de você. Já sei que houve muitas mudanças por aí, né? Depois precisamos conversar sobre isso. É um menino que é uma criança de 5 anos, sei lá, 6 anos, muito novinho, mas com uma consciência de um refinamento de percepção, né, do universo, da Matrix, da consciência, dessas duas personas, da alma e do divino que existe dentro de nós, do observador, né? E daquele que está sendo observado dentro de nós mesmos, né? Que é um movimento que nós fazemos muito dentro da constelação. Saudades de você também, querida. Bom, essa ideia sugere que cada ser humano ele possui uma frequência vibracional única que pode se alinhar com as energias espirituais a seu redor, promovendo um estado de equilíbrio, paz e bem-estar. Esse movimento, eu posso dizer de cadeira, porque eu vivi isso e vivo muito isso. Esse livro aqui que vocês... que eu faço as invocações, esse livro é um produto, digamos assim, dessa ressonância, dessa vibração mais sutil com a minha própria divindade, porque foi um livro todo canalizado. São 50 invocações, né, que tem ajudado muita gente. E eu tive, assim, um prazer enorme de poder receber essa canalização. Ah, Celene, o que é isso? Canalização é você estar aberto para as consciências superiores, que é você, o seu divino, você e as consciências mais sutis, que você entra nesse campo, quando você está fazendo uma meditação, por exemplo, você entra nesse campo e você pode ouvir, você pode ver, você pode sentir. É mais ou menos uma sensação, uma vibração que você absorve em determinados momentos. Como a gente faz, por exemplo, e percebe muito bem isso na constelação sistêmica, por exemplo. Claro que nós não podemos esquecer que vai depender da nossa vibração. Vibração é atração, né? Então, em determinado momento, eu atraio uma pessoa por conta de uma sintonia. Às vezes é por carência, às vezes é por tristeza, às vezes é por lealdades invisíveis. Mas, em determinado momento, se isso não vibra mais, eu dou um salto. Essa pessoa vai para um lado, eu vou para o outro, né? Então... É como você entrar num rádio para buscar uma música, né? Essa música que você está buscando, ela ressoa com você. E de repente você está ali ouvindo uma valsa, por exemplo, né? Um Bach, um Beethoven, uma música erudita, e aí chega uma pessoa do teu lado e diz: nossa, que coisa horrorosa! Como é que você consegue ouvir isso? Aí ela vai e bota num funk. A gente daí já dá para ver as duas vibrações quais são, né? Eu não estou aqui para criticar nem para julgar, mas são duas vibrações totalmente diferentes, né? A ressonância emocional, por exemplo, é uma outra questão. Ressonância emocional, ela refere-se a uma conexão profunda, muitas vezes com o subconsciente, que os indivíduos sentem e se deparam com as suas emoções, suas histórias, suas experiências, que se alinham com os seus próprios sentimentos, com os seus valores, né? A escolha é sempre nossa, gente. Não adianta querer culpar o outro, porque foi o outro, porque ele falou, porque ele disse que eu tinha que fazer, porque a doutora, porque a terapeuta. Não, ninguém fala isso. Você também saltou, né? Pois é, você se trabalha, e o outro não se trabalha, o que acontece? A vibração muda, e aí já não ecoa mais,
já você não encontra mais essa ressonância, essa receptividade, né? Essa unidade, digamos assim. E aí, e não quer dizer, tem gente que casa 10 vezes. Não quer dizer que com isso ela está melhor também, né? A escolha é sempre nossa, gente. É por isso que é interessante a gente praticar, ter práticas de limpeza mental. A cinesiologia, por exemplo, que você praticou, né, e pratica até hoje, né, se submete a uma sessão de cinesiologia quântica, é para entrar nos teus sistemas todos. Ele faz uma varredura do teu emocional, das tuas relações, quem está, né, em ressonância com o quê, dentro do seu micro e do seu macro universo. Para quê? Para tirar as cargas de estresse. As cargas de estresse que às vezes a gente fica emparelhado com situações e vibrações que nos deixam na tensão, né? E aí, quando você libera isso, você aumenta um passo e o outro fica, e você aumenta e o outro fica, e daqui a pouco não cruza mais. Então, a invocação, a oração, a yoga, por exemplo, e outras formas, né, de introspecção e autoconhecimento, principalmente a meditação, que é uma das minhas prioridades. Para mim, a meditação é uma religião, é um religar-se, né, às suas essências divinas, às suas conexões mais sutis. Então, a cinesiologia quântica, por exemplo, uma harmonização sistêmica através da constelação sistêmica familiar, isso tudo vale a pena fazer, né? Porque você pode olhar como um observador para a sua alma, como ela está, né? Para aquela parte mais densa sua, para saber como está o emocional dela. E muitas vezes a gente não tem essa possibilidade de ser o observador de si mesmo. E isso é a coisa mais fantástica que existe. Então, quando uma pessoa está em ressonância espiritual... Oi, Renatinha. Quando uma pessoa está em ressonância espiritual, ela pode experimentar sentimentos de profunda conexão, né, com uma clareza mental tão grande, uma sensação de propósito, de significado na sua vida, né? Tudo isso é ampliar a consciência. Muito boa noite, minha querida, saudade de você. Então, a ressonância espiritual, em termos gerais, ela refere-se à ideia de que existe uma ligação vibracional ou energética entre diferentes entidades, né? Incluindo pessoas e objetos e até mesmo o universo. É uma possibilidade de você sair, né, numa meditação, numa expansão de consciência, numa viagem astral, você ter a possibilidade de sair desse teu campo vibratório da matéria, digamos assim, e sair para um outro estágio de consciência e poder vivenciar outras dimensões. Então, quando nós focamos em desejos e objetivos, né, com uma mentalidade positiva, é possível a gente atrair essas realidades para si, pois as nossas emoções, pensamentos e energia vibram em certa frequência e, ao fazer isso, atraem essas sintonias com as pessoas, situações, experiências que vibram na mesma frequência. Vamos fazer já uma invocação e no final vamos fazer uma meditação, tá? Então, meus queridos, nós vamos harmonizar as nossas vibrações. Vamos ressoar agora com uma invocação, a invocação que nós precisamos harmonizar. Porque a invocação, ela nos mostra aquilo que a gente não está enxergando
e qual é a forma que nós precisamos sair disso. Então, depois da invocação, eu queria muito fazer uma meditação com vocês. Afinal de contas, hoje é um dia muito importante. Hoje também é dia de lua cheia, começa a nossa lua cheia. Então, é um dia de a gente harmonizar. Quem tem esse livro, abre aí e vamos ver aqui nas cartinhas. Nós vamos tirar agora uma invocação. Então, o objetivo dessa live hoje era mostrar para vocês, né, que... Então, pega aí, Renata. Era mostrar para vocês a importância daquilo que a gente vibra internamente, dos nossos pensamentos, do que a gente fica assistindo, por exemplo, na internet, né? O tempo todo vibrando naquela harmonia. Então, se você ouve... Eu também. Se você ouve alguma coisa que você não gostou, o que você pode fazer? Mudar essa consciência. Ou então jogar uma luz naquela situação que mexeu com você, por exemplo. Seja política, seja saúde, seja relacionamento, seja qualquer coisa que mexa com a sua vibração, que mexa com as suas entranhas, né? Vale a pena você mudar a imagem internalizada. Criar uma outra cena diferente daquela. Então, vamos lá? Vamos ver qual a nossa vibração que precisa dar uma mudada hoje? Nessa lua cheia de hoje, vamos aproveitar para fazer as grandes mudanças. Vamos lá. Hoje eu nem li a carta de abertura. Olha só que interessante. Cura 20. Cura 20 é agradecimento às hierarquias. Página 92. A gente só pede, né? Só pede. A gente esquece de agradecer. Agradecer é uma bênção, né? Agradecer essa conexão, agradecer que eles não desistem da gente, que eles nos acompanham o tempo todo na nossa viagem de consciência, né? Então, vamos lá. Cura 20. Agradecimento às hierarquias. Faça-se a luz. Pai, vivo do teu amor em mim. És meu alimento, és meu rumo. Sei, Senhor, que tenho muito a percorrer, mas sei que não estou sozinha. Sei que tua graça estará em mim todo o tempo, me fazendo acessar os registros. É a internet avisando que acabou o tempo. Sei, Senhor, que tenho muito a percorrer, mas sei que não estou sozinha. Sei que tua graça estará em mim todo o tempo, me fazendo acessar os registros de tudo que me ensinaste outrora e que nesta vida esqueci. Sei que a missão que ora me dás não é em vão e representa mais sementes jogadas ao solo terrestre para ajudar a mim e a todos que me cercam na evolução em direção ao Senhor e à Senhora. É dessa forma que me coloco à disposição das hierarquias divinas. Agradeço tudo que recebo em teu nome. Obrigada, Senhor, pela honra de estar mais uma vez nesta vida, sintonizado e centrado em sua essência divina, canalizando sua luz, que também é a vida. Ela me dá poder, fé, amor, pureza e ação, materialização. Sinto tua força e tua amorosidade, o que representa estar a teu lado. E que seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha. Está concluído. Muitas pessoas às vezes não percebem o que está por trás dessas palavras, né? E por isso que eles pedem para que a gente leia 21 vezes.
em voz alta, para que você escute em todos os seus sentidos. E na repetição, você diz, nossa, agora que eu entendi o que ele estava querendo dizer, né? Então, assim, é saber que eu não estou sozinha e que eu sei que eu posso contar com essa presença. Por pior que seja o momento que eu esteja atravessando, de entendimento da minha vida, das coisas que acontecem ao meu redor, porque a vida é um aprendizado, a vida é experiência, e a experiência é que nos levam à consciência maior, é que nos levam à sabedoria, né? De tanto praticar, nós criamos a expertise, digamos assim, da vida. Então, e dessa forma, né, de cada vez que ela joga no solo terrestre, quando ele fala sementes jogadas, né, no solo terrestre para ajudar a mim e a todos que me cercam na evolução em direção ao Senhor e à Senhora. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós temos dentro de nós duas divindades, uma masculina e uma feminina. Nós somos seres polarizados e se nós não harmonizarmos essas duas frequências de polaridade dentro de nós, nós não conseguimos essa evolução, nós não conseguimos ressoar com essa divindade maior, porque essa divindade é absoluta. Essa luz é absoluta, ela tem a frequência das duas vibrações, que nós estamos aqui aprendendo ainda, né? Então, é dessa forma que eu me coloco à disposição das hierarquias divinas, para que elas possam me ensinar como entrar nessa frequência maior, como vibrar, como ressoar nessa frequência, né? E agradeço, né, o que recebo em teu nome. Eu, por exemplo, agradeço diariamente ter recebido esse presente, porque isso é um presente, gente. O que eu aprendi há 25 anos atrás, quando eu recebi isso, é assim, não teve preço. Foi muito aprendizado, foi muita relação, porque cada uma dessas invocações me fez evoluir e subir mais um degrau. Porque eu tive que trabalhar em mim tudo isso antes de colocar isso num livro. E não foi fácil, gente. Não é fácil. E ainda hoje a gente ainda se sente escorregando, né, nesse processo. Então, agradecer as hierarquias e honrar, né, pela honra de estar mais uma vez nessa vida sintonizado com essa frequência, porque veja bem, não é numa encarnação que nós vamos aprender tudo que precisamos, não é mesmo. Quantas encarnações talvez eu tenha precisado entrar e estar nesse movimento em ressonância para poder receber uma graça dessa. Gente, não sei. E não sei quantas mais eu vou ter que voltar para poder entrar, na realidade, naquela luz maior. Nós não sabemos. Então, nós não somos perfeitos, né? Deus não quer que a gente seja perfeito. Ele só quer que a gente seja honesto, que a gente seja ético, que a gente ressoe com aquela vibração de luz, de amor, né? Eu não estou aqui para criticar nem julgar ninguém, jamais, porque cada um está no seu processo evolutivo, no seu aprendizado pessoal. E quem somos nós para saber em que estágio está o outro, né? É uma relação total. Nós estamos na escola, subindo cada hora um movimento, um degrau de conhecimento, né? Então, quando ele fala que é uma honra estar aqui, centrado e em ressonância com essa essência divina, canalizando a luz que também é a vida.
É a vida que nós estamos criando dentro do nosso universo pessoal. Porque nós vivemos numa matrix, numa ilusão. Agora, qual é a ressonância dessa matrix que você quer viver? Por enquanto nós estamos aqui, mas a vibração que você sutiliza na frequência dentro de você é o que você vai viver quando você sair dessa vida para uma outra dimensão. Porque o corpo acaba, mas a consciência não. Isso é o que se evolui, isso é o que se mantém em mudança de hertz, de frequência, né? E cada vez mais evolução. Então, ela me dá poder, me dá amor e me dá ação. Materializar em ação essa fé, esse poder amoroso, numa frequência diferenciada. É só isso que a gente precisa, né? Então, quando a gente se coloca nessa vibração, é que você pode, na realidade, mudar essa tua frequência. Então, eu convido vocês agora a fazer uma meditação comigo. Que tal? Não é uma meditação silenciosa, é uma meditação canalizada, mas é uma meditação aplicada, digamos assim. Então, eu sugiro que vocês se sentem uma posição confortável, relaxados, com a coluna reta. Toda meditação é importante que você mantenha a sua coluna reta, né? Porque você recebe uma luz que entra pelo topo da sua cabeça e entra e harmoniza todas as imagens e frequências de todas as suas vértebras da coluna. Por quê? Cada vértebra dessa coluna existem memórias ancestrais, existem histórias pregressas de outras vidas, possivelmente. Tudo está ali, né? Então, você tem frequências e vibrações, que elas são histórias, são livros, que podem se abrir ou não se abrir, né? Frequências que podem ser revistas, ressoadas ou não, né? E se por acaso alguma dessas abrir nessa vida, nós precisamos fazer o quê? Harmonizar, mudar a frequência, reequilibrar, olhar para aquilo que está ressoando com isso, se é ancestralidade, se é um relacionamento, se é uma vibração mais densa, nós precisamos mudar essa frequência. Só cabe a nós fazer isso, a mais ninguém. De que forma? Dessas todas que eu já falei hoje, né? Então, cada um vai buscar a sua frequência. E essa frequência, ela pode ir mudando, tá? Com o passar do tempo, ela vai mudando. Então, agora, eu convido vocês a fazer essa meditação. Então, vamos lá? Vamos nos sentar com a coluna reta, com a posição bem confortável, fechar os olhinhos e respirando profundamente, acalmando a respiração. E à medida que você vai respirando, e respirar, gente, é a coisa mais importante que um ser humano pode fazer. Quando você inspira e expira pelo nariz, de boca fechada e pelo diafragma, você oxigena todo o seu sistema físico, todo o seu micro-universo. E você oxigena o seu cérebro, principalmente o seu cérebro. E aí você vai relaxando o seu corpo,
E à medida que você vai relaxando o seu corpo e vai respirando, imagine-se em um lugar tranquilo. Busque na sua mente um lugar, imaginário ou não. Pode ser uma praia que você já esteve antes, ou que você viu numa fotografia, ou junto a um bosque, um lugar imaginário que você pode criar agora. Não se esqueça de que esse lugar imaginário, ele pode ser seu, o seu lugar de proteção. Antes de qualquer meditação, você pode ir para esse lugar. Antes de fazer uma invocação, você pode ir para esse lugar. Antes de pedir e agradecer as suas divindades, você pode ir para esse lugar. Ele é seu lugar sagrado. Ninguém pode te encontrar aí. Então se veja nele. E se veja nesse lugar, nos seus 5 sentidos. O que é os 5 sentidos? O colorido desse lugar, o cheiro desse lugar, aquilo que você pode tocar e sentir nesse lugar. Para tornar esse lugar mais real. E esse lugar cada vez mais traz para você a tranquilidade e a sensação de proteção, onde ninguém pode te fazer mal. Você está junto a uma natureza. Sempre busque uma natureza, porque a natureza é a nossa mãe, é a nossa proteção maior. É ela que nos alimenta, é ela que nos protege, que nos dá a vitalidade, que nos dá o alimento, que nos dá o sol, que nos dá a água. Tudo vem dela. E aí, nesse lugar, você vai sentir, começar a sentir essa paz interior, aquela que você busca. E se a sua mente buscar e te levar para fora desse lugar, procure vibrar em algum lugar, nesse lugar, que seja para você um símbolo, ou uma árvore, ou uma flor muito bonita, veja na sua cor, no seu cheiro, numa cachoeira, no seu som, num pássaro, ou num rio que corre, ou nas ondas do mar. Isso é importante para que toda vez que você esteja saindo dessa vibração, você retorne para essa vibração com os sentidos mais apurados nesse símbolo que você escolheu, nesse lugar. Começa por aí a dinâmica da meditação, de você começar a aprender a esvaziar e a acalmar a sua mente, do burburinho, dos conflitos, dessas vozerios e dos sonhos que você escuta todo momento. Respira. Você pertence a esse lugar. Você sente esse pertencimento. Você faz parte desse lugar. E à medida que você sente esse estado de serenidade em que você está agora, você começa a perceber que você está alinhada, como se tivesse um fio de luz
que saísse do seu coração e fosse fluido até o universo. E lá você imagina que ele se encontra com uma luz central. Esse encontro da sua divindade, que está muito acima da sua consciência de matéria, mas que te orienta o tempo todo. E agora você começa a perceber que essa luz do universo, do centro do universo, desce pela sua coluna, sai pelos seus pés, em direção ao centro da Terra, como raízes. E à medida em que essa luz, que essa raiz entra pela Terra, você se sente ancorado e a energia de força, de poder, de saúde, de vibração entra no seu corpo físico, energizando todos os seus órgãos, ossos, corrente sanguínea, trazendo a vibração de cura. São duas frequências, a masculina e a feminina. E você só tem vibração para essas duas fontes agora. O teu masculino e o teu feminino estão entrando em comunhão com as divindades que te acompanham. E aí você começa a ter uma clareza mental, numa paz, numa dimensão fora desse mundo. Começa a sentir uma conexão profunda com o seu eu interior. Você consegue perceber uma intensa luz que sai do seu corpo físico ao seu redor, sai pelos seus poros. Esse é o movimento de você perceber que você tem luz própria. E cada vez mais essa paz interior se instala em sua mente, em seu coração, e um vazio agradável permeia todo o seu ser. Um sentimento de unidade, equilíbrio. Essa é a sua ressonância espiritual. Permaneça nesse campo. Se permita estar nessa sintonia. Um puro agradecimento. E essa luz, ela se expande. Ela pode ir até onde a sua mente quer. Ela pode ir na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, na sua cidade. Agradeça. A luz é de uma frequência amorosa, gentil, harmoniosa. E aí depois você recolhe. Essa luz vem do céu e da terra e te pertence. Ela te blinda e te coloca dentro de uma redoma, como se fosse um ovo de luz.
É nesse estágio de consciência e de leveza que você se sente cada vez mais protegido e conectado, pronto para qualquer movimento, pronto para o amor, pronto para o trabalho, pronto para uma cirurgia. E aí você pode ir voltando bem lentamente para o seu corpo físico, sem se perder do seu campo de luz. E aí você vai voltando para o aqui e agora, agradecendo essas hierarquias que estiveram junto a você, agradecendo às vezes uma mensagem, uma resposta que você precisava ter. E assim você pode praticar diariamente a sua meditação. Esse foi um pequeno caminho para você começar, para você poder fazer em casa. E eu espero que tenha te ajudado a você entender como ressoar e como entrar em ressonância com aquilo que é mais importante para você, que tem uma frequência mais sutil, mais positiva, para atrair aquilo que for melhor na sua vida. Muito obrigada pela presença de vocês. Oi, querida. Quase dormiu, né? Maravilhoso, tá bom. Que ótimo que vocês gostaram. Isso é muito bom. Ai, que bom. Então, uma semana que vem eu não vou fazer porque eu vou estar no Rio, então eu espero encontrar com os meus amigos do Rio no dia 17, sábado. Nós vamos fazer um encontro lá, um workshop de constelações sistêmicas e vamos fazer muitos movimentos, mini constelações com todos os presentes, curar o curador. Então, vai ser bom para todo mundo. Gratidão, Inês, pela sua presença também. Foi ótimo. Um beijo grande. Na próxima nós faremos, na outra semana, as dinâmicas ocultas. Tá bom? Beijão, obrigada por todos pela presença.